Romanos capítulo 8, e eu vou pedir ajuda, porque essa luz aqui para mim está bem fraca, eu não estou conseguindo ler aqui a minha Bíblia, ou senão eu vou ter que esticar meu braço. O médico falou para mim assim, ou você compra um óculos, ou você pede para esticar seu braço. Então, eu falei assim, eu vou pedir para os meninos aumentar a luz, para me ajudar. Se der aí para aumentar um pouquinho, tá bom? Talvez eu não vou acompanhar aqui, mas a partir da semana que vem, vai estar jóia, tá bom, queridos? E depois, até na metade da palavra, vocês vão entender o que eu vou falar para vocês. Quantos aí estão com expectativa em Deus nessa noite? Então vamos lá, me ajuda aí. Eu não sei quem está lá no Data Show para me falar o nome, é o Murilo. Murilo, coloca para mim Romanos capítulo 8, verso 26, fazendo um favor. Romanos 8, verso... Isso. Aí, ó, tá vendo? Você também consegue ler? O problema era o médico. O problema não era a Bíblia, o problema era o médico. Aí eu descobri que o problema era o médico, tá vendo? Ó? Eu consigo ler, ó, da mesma forma o Espírito nos ajuda em forma da fraqueza, tá vendo? Vocês estão conseguindo ler? Então o problema era de quem? Do médico, vocês estão vendo? Mas eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar com você, amém? Então eu vou pedir aqui para o Murilo para estar me ajudando, vamos lá. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em forma da nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Guarde bem essa palavra. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, como também nos dará com a graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Pai, é a tua palavra nessa noite. Queremos te agradecer, obrigado por esse tempo. Podemos sentir a tua presença aqui nesse lugar. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvirmos a tua palavra. Queremos dizer como salmista, que o Senhor fale e não te cales nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, essa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Eu fico olhando essa palavra, porque talvez para mim é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Quando eu olho, para mim é um dos textos mais lindos da palavra do Senhor, que fala do Espírito Santo. Quando, talvez você fala, não pastor, e os evangelhos? É lógico, os evangelhos falam da cura, do ministério de Cristo, tal, mas o livro de Romanos fala de tantas as coisas, fala do ministério, fala daquilo que a igreja deve viver, e aqui fala do ministério, fala daquilo que o Espírito Santo é para a igreja. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, coloca aí para mim, Murilo, o título da palavra para mim, o Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, e esse texto, ele vai falar da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Como o Espírito Santo, ele intercede e ele age na vida das pessoas. Quando você lê o livro de Romanos, capítulo 8, fala de algumas ações do Espírito Santo na vida das pessoas. E hoje nós vamos sair daqui, queridos, cheio dessa revelação,
tanto na sua vida quanto na minha vida. E essa revelação do Espírito Santo, se você prestar atenção, fala de algumas ações do Espírito Santo na vida das pessoas. E nós vamos descobrir 5 ações do Espírito Santo na vida da igreja, na sua vida e na minha vida. O que o Espírito Santo quer produzir dentro de você e dentro do meu coração, amém? Você está disposto a viajar nessa mensagem, nessa noite ou não? O que o Espírito Santo quer fazer dentro de você e dentro de mim? Então hoje nós vamos descobrir algumas coisas. Há um tempo atrás eu estava meditando no livro de Romanos, né? Porque o livro de Romanos, tirando os evangelhos, é um livro muito precioso, porque fala do Espírito Santo agindo na vida da igreja. E a igreja é você e sou eu, queridos. Você que está em casa assistindo essa palavra, como que o Espírito Santo quer agir dentro de você? O que o Espírito Santo ele produz dentro de nós? E a primeira coisa que eu descubro aqui, queridos, coloca para mim o próximo slide, vamos lá. Então, as 5 intercessões do Espírito por nós. O que o Espírito Santo ele faz por mim e por você? O que o Espírito Santo intercede dentro de nós? E se você prestou atenção, né, se você prestou um pouquinho de atenção nesse texto, você vai ver algumas coisas que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. E de repente nós começamos a ler esse texto e nós não prestamos atenção naquilo que o Espírito ele faz por nós e dentro de nós, e o que o Espírito Santo nos leva nesses últimos dias. E nós como igreja precisamos prestar atenção no que o Espírito Santo está nos conduzindo nesses dias. Queridos, eu estava fazendo o meu devocional, eu não sei vocês aí tal, quem está no relógio de oração, mas meu tempo de devocional é muito cedo. Quem aqui costuma orar bem cedinho? Deixa eu ver. E eu quero perguntar, qual que é o horário que eu costumo orar? Deixa eu ver, quem sabe aqui? 4 da manhã, 4 da manhã, 3 horas da manhã. Tem hora que eu estou levantando, a Bruna fala assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou orar. Mas agora, eu falei assim, agora é bom, porque a fila é mais curta. Porque o pessoal está dormindo. Então, de madrugada eu costumo orar, que eu falo que a fila é mais curta, queridos. Então, de manhã é mais fácil. Eu gosto de orar bem cedinho, porque eu costumo dizer que a fila é mais curta. Então, a primeira coisa que eu fico vendo, né? Quais são as 5 intercessões do Espírito... Espera aí, Murilinho, só um minutinho. Volta lá para mim, fazendo um favor. Quais são as 5 intercessões do Espírito? Então, eu vou te mostrar agora em Romanos, quais são as 5 intercessões do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E essa noite eu quero que cada um de nós saímos daqui com essa revelação de Deus dentro do meu e do seu coração, amém? Então qual é a primeira revelação? Vamos lá, Murilo. Romanos, vamos lá. Que sejamos o quê? Intercessores. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos lá, Murilo, coloca para mim, porque aqui não está dando para me ler. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Queridos, a Bíblia fala que nós não sabemos, mas nós temos que orar, amém? A Bíblia fala que eu e você, nós não sabemos. Eu costumo dizer que nós chegamos diante de Deus, falamos assim, Deus, muda, né, aquela pessoa, muda meu pai, minha mãe, o Espírito Santo fala assim, Deus, na verdade quem precisa mudar é Ele, porque a Bíblia fala que nós não sabemos como orar. Às vezes a gente chega diante de Deus com uma reclamação, né, tal. Eu costumo dizer que a gente chega diante de Deus ali reclamando, talvez você está falando assim, Deus, muda esse marido, e Deus está falando assim, o Espírito Santo fala assim, Deus, ele não sabe o que está falando, na verdade quem tem que mudar é ele, não é a mulher que tem que mudar, quem tem que mudar é ele, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, amém? E de repente sou eu e você que nós precisamos mudar. Então a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, mas nós temos que orar, amém? Fala assim, eu não sei como orar, mas eu tenho que orar. Amém, queridos? Nós não sabemos como orar, mas a Bíblia fala que nós temos que orar. E Ele intercede por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Então a primeira coisa, nós não sabemos como orar, mas nós temos o quê? Que orar. Então a primeira coisa que eu coloquei,
Deus, Ele nos leva a ser o quê? Intercessores. Você precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a clamar, queridos. E eu fico pensando, porque uma das primeiras coisas ali no livro de Mateus, quando os discípulos estavam ali junto com Jesus, eles chegam para Jesus, talvez eles poderiam pedir tantas coisas, mas eles falam assim: Jesus, ensina-nos a orar. Talvez no ministério de Jesus eles poderiam pedir tantas coisas, queridos. Talvez se eu fosse pedir, eu falasse: Jesus, me ensina a multiplicar pães. O que você ia pedir para Jesus, queridos? A ressuscitar mortos, andar sobre as águas? O que você ia pedir? Mas os discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, ensina-me a orar. Eu preciso aprender, porque eles sabiam que tudo aquilo que acontecia no ministério de Jesus era resultado de um ministério de oração. Queridos, ministério de oração, o Senhor chama você e eu. Todos nós somos chamados a orar. E eu fico olhando a oração do Pai Nosso. Coloca para mim, Murilo, Mateus capítulo 6, verso 5, fazendo um favor. Quando os discípulos chegam ali, quer ver um segredo da oração do Pai Nosso? O Bruninho vai me ajudar aqui um pouquinho. Em Mateus capítulo 6, olha só. Talvez chega ali para Jesus, e talvez nós poderíamos ficar aqui a noite inteira nesse texto, mas nós vamos só dar uma pincelada, só para entender um pouquinho. Diz assim: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Verso 6. Mas quando vocês orarem, vai para o seu quarto, fecha a porta. Sabe, queridos, nós gostamos muito de falar da porta aberta, mas Deus tem o poder da porta fechada. Nós gostamos de porta aberta, a gente fala assim: Deus vai abrir uma porta, mas Deus tem algo em secreto para mim e para você. Você olha ali no livro de 1 Reis, capítulo 5, 2 Reis, ou 1 Reis, capítulo 5, fala de uma mulher que estava ali endividada, perdeu o marido, com os filhos ali, no momento de dificuldade. O profeta olha para ela e fala assim: pega seus filhos, vasilha de azeite, entra na tua casa e fecha a porta. Sabe qual é o segredo da porta fechada? É tempo de nós entrarmos para dentro da nossa casa e de experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Quantos querem experimentar o sobrenatural dentro da sua casa, querido? É tempo de nós fecharmos a porta. Queridos, eu gosto muito de comunhão, gosto muito, mas de um tempo para cá eu comecei a rever algumas coisas. Eu quero falar para vocês, eu comecei a rever algumas coisas. Eu gosto muito de comunhão, eu gosto muito de fazer festa e tal, mas Deus começou a me incomodar com algumas coisas nesses últimos dias, sabe? E Deus começou a me incomodar algumas coisas da porta fechada. E Deus falou assim: tem coisas que você só vai experimentar quando você entrar na tua casa e fechar a sua porta. Porque a sua casa é o lugar mais íntimo que você tem. Então é tempo de você fechar a porta para algumas coisas, querido. Tem coisas que você precisa fechar a porta. Para você experimentar a multiplicação, você vai ter que fechar a porta. Fecha a porta para algumas coisas, querido. Sabe, amar é uma coisa, conviver é outra. Jesus disse que nós temos que amar, Ele não falou para conviver. Então, Jesus falou que nós temos que amar todo mundo, eu amo. Mas conviver Ele não falou. Jesus não falou que era para conviver. Então, queridos, amar, nós temos que amar. Porque nem todo mundo te ama, presta atenção nisso que eu estou te falando. Você acha que as pessoas te amam, elas não te amam. Então nós temos que começar a ver algumas coisas. Ser intercessor, queridos. A porta fechada, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus em secreto vai te ouvir. Você está enfrentando luta hoje? Quando você sair daqui na segunda-feira, pega seus filhos, seu marido, vai lá para a sala, senta com eles, faz um ato profético, fecha a porta e fala assim: agora somos nós. A luta, sabe, queridos, vizinho vai te ajudar, líder
vai te ajudar até certo ponto, depois você vai ficar sozinho, tá? Guarda isso que eu estou te falando. Tem momentos que é só você e Deus. Não espera nada de homens. É você e Deus. Então a primeira coisa, o poder da porta fechada. Outra coisa que eu vejo aqui, fala assim, entra no secreto e Deus te recompensará. As pessoas vão lá para o quarto e falam assim, estou doente. Estou com depressão. Deixa eu te falar um negócio aí para a rede social, falar que está com depressão, você não vai ser curado, querido. Aqui ó, entra no teu quarto e Deus em secreto. Se você acha, se você se expor para a mídia, então Deus vai falar para você, então que a mídia te responda. Ué, porque quem vai te responder em secreto é quem? É o Senhor. A mídia é minha, a rede social é minha, eu faço o que eu quero. Você faz o que você quiser, problema seu. Mas a Bíblia fala que Deus só responde quem está em quê? É Bíblia. O que passar disso aqui é problema seu. A Bíblia fala que Deus em secreto. Hoje as pessoas gostam de se expor, né? Mas a Bíblia fala que Deus em secreto. É no secreto. Você quer resolver alguns problemas? Vai para o secreto. Vai para o seu quarto. Chora. Você quer chorar? Chora para o Senhor. Eu fico vendo uma mulher, querida, ela tinha acabado de perder o filho havia morrido, e ela estava indo lá buscar o profeta no meio do caminho, e as pessoas perguntaram, como que você está? Assim, tudo bem. Isso tudo jóia, eu quero falar com o profeta. Sabe, queridos, quem que você tem buscado nos momentos difíceis da sua vida? Deus em secreto. Vamos lá, continua aí para mim, fazendo um favor. 7. E quando orares, não fique sempre repetindo, né? Vã repetições. Vamos lá, 8. Vamos lá. Não sejam iguais a eles. Vamos lá, 9. Vocês orarem assim, Pai Nosso. Presta atenção, o segredo da oração do Pai Nosso. Olha só. Vamos lá, igreja. Eu quero te mostrar algumas coisas só para você pensar. Não dá tempo da gente meditar. Quando você orar, fala Pai Nosso. Não é Pai meu. Não é nós buscarmos os nossos interesses. Nós precisamos entender algumas coisas que Deus revela para nós. É Pai, é no coletivo. Às vezes a gente fala assim, Deus, eu. Mas é Pai? Vamos lá, vamos continuar. 10. Vamos descobrir algum segredo. Venha o teu reino e seja a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dai o pão de cada dia, né? Para nós. A Bíblia fala, né? Essa versão não fala. O pão nosso. Aqui não fala, mas a Bíblia fala que o pão é para quem? O pão é para mim? O pão é para quem? Para nós. O pão é para mim? Não é para mim. O pão é nosso. Vamos lá, vamos continuar. 12. Perdoa as nossas, perdoa a minha. Perdoa de quem as ofensas? Nossas. As ofensas não são minhas, as ofensas são, geralmente a gente fala que as ofensas são dos outros, né? Aí a gente já transfere, mas aqui as ofensas são nossas. Vamos lá, continua. 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ou livra-me, livra-me, ou livra-nos. É no coletivo, queridos. Quando nós começarmos a pensar no coletivo, Deus começa a responder às nossas orações. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, fala que o altar havia sido quebrado ali. Elias estava ali. O altar havia quebrado. Havia 12 tribos, e cada tribo era para trazer uma pedra. E cada pedra que trouxe ao altar se tornou Israel. Quando veio o coletivo, Deus derramou o fogo do céu. Sabe por que o fogo veio? Porque havia um único propósito. Mas o problema é que nós pensamos o quê? Somente em nós. Sabe quando é que Deus vai trazer o avivamento sobre a igreja?
quando o altar for restaurado e se tornar apenas um altar. Então a Bíblia fala aqui que nós temos que nos tornar o quê? Intercessores. Deus, ele procura 3 tipos de pessoas. Primeiro, intercessor. Deus procura, né? A Bíblia lá no livro de Ezequiel 22 fala que Deus procura intercessores, que se coloquem na brecha. Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores. Se tem os verdadeiros, quer dizer que existe o quê? Vocês que estão falando, não fui eu. Se existe os verdadeiros, quer dizer que existe o quê? E ele também procura o quê? Ele fala assim que olhou a seara e ele procura o quê? Trabalhadores. Então Deus procura 3 tipos de pessoas: intercessores, trabalhadores e adoradores. E é isso que Deus está à procura nesses últimos dias, queridos. Então aqui a primeira coisa que eu vejo, né? Deus está à procura o quê? De intercessores. Pessoas que oram, pessoas que clamam, pessoas que buscam de todo o coração. E eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante. Lá nos Estados Unidos tem um grupo de oração, e eles usam um tema ali para intercessão, chama push. Push em inglês significa empurrar, né? Aqui para nós é abrir, né? Mas é push. Então o tema deles é: ore até que algo aconteça. Quantos querem orar até que algo aconteça? Então levanta a tua mão direita aos céus. Quantos querem orar até que algo aconteça na sua vida? Deixa eu só fazer outra pergunta aqui. Abaixa suas mãos. Quantos aqui precisam de uma resposta de Deus nesses dias? Você que não levantou a mão, você não está precisando de nada. Abaixa as mãos, vamos lá. Eu vou perguntar novamente. Quantos aqui precisam de uma resposta de Deus? Deixa eu ver. Isso, permaneça com a mão levantada. Vamos lá, isso. Quantos querem orar até que algo aconteça na sua vida? Quantos querem orar até que algo aconteça na sua vida? Eu vou perguntar novamente. Quantos querem orar até que algo aconteça na sua vida, queridos? Até que algo aconteça na sua vida. Talvez uma das pessoas mais assim que me chama mais atenção em oração para mim na Bíblia é o cego Bartimeu. Bartimeu ali, né, que Bartimeu não é nome, mas Bartimeu significa filho de Timeu. Mas aquele cego, ele enxergava mais do que a multidão. Aquele homem, ele ouviu falar de Jesus. Aquele homem ouvia. Aquele homem gritava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas chegavam para ele e falavam assim: cala a boca. E quanto mais ele calava a boca, mais ele falava assim. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. E de repente Jesus parou e falou assim: quem está clamando? E de repente Jesus falou assim: chama o cego. Por que Jesus não foi até o cego? O que era mais fácil? O cego ir até Jesus ou Jesus ir até o cego? O que vocês acham que era mais fácil? Mas por que Jesus falou assim: fala para ele vir até mim? Será que Jesus não estava testando a fé daquele homem? E a Bíblia fala que aquele homem que estava sentado, ele deu um salto. Queridos, cego não salta, cego tateia, cego não pula. Você já viu o cego sair pulando na rua? Alguém já viu um cego todo feliz pulando na rua? Alguém já viu? Cego não pula, cego tateia. Mas aquele homem fez algo sobrenatural, porque a oração, ela te leva a entrar no sobrenatural. E quando aquele homem saltou, lançou a capa representava 2 coisas: provisão, e a capa representava proteção. Quando ele estava dizendo, ele lançou a capa, porque durante a noite, a capa representava proteção, protegia do frio, protegia dos salteadores. Mas durante o dia, a capa representava provisão, porque ele arrancava a capa, jogava no chão, e as pessoas jogavam as esmolas. Então a capa representava proteção e provisão. Quando aquele homem ouviu Jesus chamá-lo, ele jogou a capa. Ele estava dizendo: a partir de hoje, a minha proteção e a minha provisão vem de Jesus. Quantos creem que a partir de hoje a tua provisão e a tua proteção vem do Senhor? Amém? E aquele homem saiu tateando e chega até Jesus. Jesus pergunta para ele assim: o que você quer que eu te faça? O
Queridos, deixa eu te falar uma coisa, aquele homem precisava de tanta coisa. Se você prestar atenção, aquele homem precisava de roupa, aquele homem precisava de comida, aquele homem precisava de uma família, aquele homem precisava de um banho, aquele homem precisava de uma boa comida, aquele homem precisava de um abraço, aquele homem precisava ser cuidado. Mas Jesus estava dizendo para ele: você só precisa de uma coisa. Sabe, talvez você está aqui nessa noite, você está precisando de tantas coisas, mas eu quero te dizer, você só precisa de uma coisa. A única coisa vai restaurar todas as coisas. Jesus falou assim, ele falou que eu torne a ver. Ele sabia que a visão dele ia restaurar todas as coisas. Talvez você chegou aqui, não, eu preciso da minha família, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comunhão, eu preciso disso. Não, só preciso de uma coisa, tia Lídia. Se você tiver apenas uma coisa, todas as outras serão restauradas. Aquele homem entendeu, se a visão dele fosse restaurada, todas as outras coisas iriam acontecer na vida dele. Então deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Você não precisa de muitas coisas quando você voltar para casa. Você só precisa de uma coisa. E essa única coisa pode restaurar todas as outras. Ele sabia, se ele voltasse a ver, ele ia voltar a trabalhar, ele ia voltar a buscar a família, e todas as outras coisas seriam restauradas. Eu quero te dizer, quando você voltar para casa hoje, apenas uma coisa pode mudar todas as outras coisas na sua vida. E era isso que Jesus falou para ele. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo te faz o quê? Um intercessor. Aprenda a buscar, ore até que algo aconteça. Segunda coisa, coloca aí para mim. Coloca aí para mim. O que o Espírito Santo faz para mim e por você? Que nós vejamos as coisas na perspectiva de Deus. Verso 27 e 28. Como é ver as coisas na perspectiva de Deus? Vamos lá. Romanos 27 e 28. Aqui, 27 e 28, o Espírito Santo te leva a ter uma visão diferente, queridos. Deus quer mudar a sua visão e Deus quer mudar a minha visão. No verso 27 diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui para mim, queridos. Você já conseguiu entender esse versículo? Eu não, queridos. Eu vou ser sincero. Como que nós podemos dizer que todas as coisas cooperam? Quando eu converti, eu falei: Deus, como que um acidente, como que uma coisa ruim pode cooperar por todas as coisas? Mas começaram a olhar as coisas pelas óticas de Deus. É como aquela criança que está sentada no chão, e a mãe fazendo aqui, né, bordando no tapete. Você já viu? Eu fico vendo aqui, a igreja é feita de vários talentos aqui, e eu fico vendo a tia Lídia aqui, é talentosa, né, nas artes. Já viu aquelas pessoas que gostam de bordar? Quem já viu uma bordadeira aqui ou não? Já viu aquela pessoa que borda? Você olha ali, você está sentado no chão, você olha de baixo para cima. Se você olhar o tapete do lado de dentro, você vê aquele emaranhado de linha. Você fala: mas como? Como que isso aqui? Mas é como que a mãe vai, coloca a criança no colo e fala, e se torna um lindo tapete. É isso que Deus faz comigo e com você. Às vezes nós olhamos de baixo para cima, e Deus nos coloca no colo e faz nós olharmos de cima para baixo. E aí nós começamos a entender todas as coisas. E aqui, queridos, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o quê? A sua vontade. Então a segunda coisa é que Deus venha e muda, né, a nossa visão. Nós precisamos mudar a nossa visão. Eu fico olhando ali em Reis, capítulo, não dá tempo de nós lermos, Reis capítulo 6, a Bíblia fala ali que a Síria estava assolando o povo, e ali eles estavam assolando o povo, e aquele menino estava desesperado, até que o profeta ora e fala assim: aquele que está com nós, aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão com o inimigo. Deus, ele sempre revela, né, a artimanha do inimigo. Queridos, eu não sei, mas Deus, ele pode te revelar as coisas que você não está vendo. Deus é um Deus que revela, amém? Quantos creem que Deus, ele revela? Sabe, eu fico vendo, e deixa eu te fazer uma pergunta: como você se comporta
quando as situações não saem conforme aquilo que você está crendo. Ontem eu estava aqui contando aqui para os jovens, né? Tem a história da Branca de Neve. Quantos aqui conhecem a história da Branca de Neve? Deixa eu ver. Quem nunca viu falar da Branca de Neve? Deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Nós crescemos ouvindo falar da Branca de Neve. Ouvimos ou não ouvimos, querido? Nós ouvimos a história. Mas o problema da história da Branca de Neve não é a Branca de Neve. O problema é da madrasta. E todos nós sabemos a história. Um dia a madrasta chegou diante do espelho e falou o quê? Espelho, espelho meu. Não, vou perguntar de novo. Vamos lá. Um dia ela chegou lá, a madrasta fez a seguinte pergunta: espelho, espelho meu. O espelho olhou para ela e falou assim: não, minha rainha, você é a mais bela do reino. E tudo ficou legal. A Branca de Neve ficou bem, não teve problema com o reino, ela ficou bem com ela mesmo, estava tudo legal, viu, Alessandra? Porque o problema dela não era com a Branca de Neve, o problema dela era com o espelho. E um dia ela chega para o espelho de novo e fala assim: espelho, espelho meu, existe alguém? O espelho olhou para ela e falou assim: não, minha rainha, você é a mais bela do reino, você é a melhor da comunidade El Shaddai. Uau! Você é a melhor do reino, você é, uau! Aí um dia ela chegou de novo e falou assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ele falou assim: existe, rainha, existe a Branca de Neve. Sabe o que aconteceu? Ela virou uma bruxa. Ela virou bruxa, contratou um caçador para matar a Branca de Neve, começou a assolar o reino, começou a perseguir a nação, virou uma demônio. O que você tem se tornado quando você escuta aquilo que você não quer ouvir? O que você tem se tornado? Você começa a matar as pessoas? O que eu tenho me tornado quando eu não escuto aquilo que eu quero escutar? Quando eu não ouço que eu sou o melhor? Será que eu persigo as pessoas? Começo a matar pessoas? O que você tem se tornado nesses dias? Será que quando as pessoas olham para mim e falam assim: olha, eu não acho legal essa atitude sua, será que eu me torno uma bruxa? Será que eu não... O que eu tenho me tornado? O problema da madrasta não era a Branca de Neve, o problema dela era com o espelho. Quem era ela? E quando ela ouviu algo que desagradou o coração dela, ela se tornou uma bruxa, uma assassina, teve problema com o reino, começou a perseguir. Será que nós não temos problema com o espelho, queridos? Será que a hora que a pessoa olha para mim e fala assim: você não está legal? O que eu tenho me tornado nesses dias, quando as pessoas discordam de mim? Será que as pessoas têm que concordar comigo o tempo inteiro, queridos? O problema não é a Branca de Neve. O problema é o quê? O espelho. Uma coisa que eu costumo dizer para os meninos, eu falo assim: o lobo só é mau enquanto você escuta Chapeuzinho Vermelho. Enquanto nós escutamos só Chapeuzinho Vermelho, o lobo é mau. Então cuidado, queridos. Quem eu sou diante do espelho? O que eu tenho me tornado? Então aqui, queridos, não vou entrar mais nesse detalhe, não, que nós precisamos seguir mais um pouquinho, né? Vamos lá, o próximo, coloca aí para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo aí, fazendo um favor. Que alcancemos o quê? O nosso potencial. Você tem um potencial, queridos. Deus tem algo dentro de você. Esse potencial, vamos lá. Coloca para mim o versículo 29. Coloca aí, Murilo, verso 29. Verso 29. Coloca aí para mim. Só para nós meditarmos aqui. O que é potencial, né? E diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou. Essa palavra predestinou significa o quê? Predestinar fala dar um destino. Deus tem um destino para você. Deus tem um destino para mim, amém? Queridos, Deus tem um propósito para você. Aquilo que você sabe fazer é para você. Aquilo que Deus tem para mim é para mim.
Deus tem um propósito para você. Talvez esse propósito, Deus é um Deus de propósito e Deus é um Deus de destino. Então quando a Bíblia fala assim, eu é que sei os pensamentos, propósito, eu é que sei o destino, para vos dar o destino. Então Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de destino. Tem coisas que você sabe fazer melhor do que eu, e tem coisas que eu sei fazer melhor do que você. Então isso, e quando você descobre o seu propósito, é aquilo que vai te mover na segunda-feira. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito que faz você levantar da sua cama pela manhã? Qual que é o seu propósito quando você acorda? É aquilo que vai te mover durante a segunda-feira. Esse é o propósito da sua vida. Então você precisa entender que o propósito talvez pode ser resumido em apenas uma palavra. Eu coloquei aqui alguns homens, que eu descobri na história, que eram movidos por algum propósito. Quando você vê Alexandre o Grande, qual que era o propósito de Alexandre o Grande? Conquista. Esse homem era movido pela conquista, todo dia ele acordava, era conquista. Eu fico vendo o Walt Disney. Qual que era o propósito dele? Magia. Ele queria conquistar, queria trazer algo mágico para as pessoas. Esse era o propósito dele. Quer ver uma outra coisa? Nietzsche, o grande filósofo, ele era movido pelos porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele era movido pelos questionamentos da vida. Eu fico vendo aqui Bill Gates. Se você lembrar de Bill Gates, o que você vai lembrar dele agora? O Windows. Você vai lembrar disso, é isso que movia a vida dele. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui, Você começa a ver o cristianismo, quando nós falamos, nós somos cristãos, o plano de Deus. Se nós estamos aqui nessa noite, porque tem um plano de Deus, Jesus. A gente olha Jesus, O que move Jesus? Eu fico vendo, Jesus era movido por quê? Pela cruz. Então, às vezes, o propósito é resumido em apenas uma palavra. Sabe, queridos, vidas. Eu acordo pela manhã e falo assim, gente, nós temos que ganhar vidas. Sabe, eu sou movido por vidas. Hoje, nós alugamos um apartamento e tal, e a Bruna alugou o apartamento, o rapaz precisava da chave. Eu falei assim, pode deixar. Ele ligou, eu falei assim, vem buscar a chave aqui no culto. Aí meu sogro falou assim, não, eu fico ali na porta. Não, eu quero que ele entre aqui dentro para vir buscar a chave aqui na minha mão. Eu quero mostrar para ele qual que é o propósito da nossa vida. Sabe o que eu fiz, queridos? Convidei ele para o culto, convidei ele para a célula de homens. E aí o Rogerinho estava ali na porta, falou assim, sabia que você ia chamar ele para o culto. Queridos, mais do que alugar um apartamento, sabe por quê? Nós vamos morrer, o apartamento vai ficar aí, mas o inquilino eu consigo levar para o céu. O apartamento vai ficar aí, queridos, vai ficar aí, depois para os filhos brigar, para neto, tio, parente, não é? Herança só serve para briga. Eu estou falando alguma besteira, gente? Alguém já viu parente brigar por herança aqui? Deixa eu ver. Até pelo cachorro. Mas deixa eu te falar uma coisa, o inquilino eu consigo levar para o céu. Então, queridos, aqui nessa terra, tudo vai passar. Tudo vai passar. Então nós precisamos aprender. Meu sogro estava ali dos mais ansiosos, e vinha ali, Eltinho, o rapaz vai chegar e fala, não, pode ficar despreocupado, seu Gilberto. Pode ficar despreocupado, pode deixar que eu tomo conta disso aí. O rapaz falou assim, eu já estou aqui de frente ao apartamento. Eu falei assim, tem como você vir aqui buscar? Ele falou, onde você está? Eu falei, estou aqui na igreja. Aí o senhor Gilberto falou assim para mim, mas se você estiver no louvor? Eu falei assim, o senhor manda ele sentar, a hora que eu terminar de cantar, nós entregamos a chave para ele. Talvez essa vai ser a única oportunidade desse homem ouvir a palavra. Vocês concordam comigo ou não? Talvez você não vai entender isso, mas sabe, tem coisas que nós precisamos discernir, queridos. Então nós precisamos discernir algumas coisas, O que te move? O que te move na segunda, na terça?
Os meninos ficam vendo aqui, nós fazemos ali, dia de terça-feira, nós temos um ponto de pregação ali no Ouro Verde. Olha que eu chego lá com o meu carro, né, William? Meu carro tem caixa de som, meu carro tem lanche, meu carro tem banquinho, meu carro, se você ver meu carro, pessoal, deixa eu falar um negócio, parece uma van, e vai descendo coisa e tal. Aí, esses dias, a Bruna falou assim, onde que eu vou entrar? Eu falei assim, senta aí em cima da cama. Falei assim, dá um jeito. Ela falou assim, não, mas eu trouxe visitante. Eu falei assim, senta aí no colo e vamos embora aqui, que vai caber todo mundo aqui dentro. E dá um jeito. E o pessoal leva doação, né? Cadê o Hugo aí? E leva caixa de jiló, e leva abobrinha, e você tem que gritar assim. E distribui lá. Deixa eu ver aqui, ó. Você levou jiló semana passada? Não, levanta a mão para o pessoal ver que é verdade. Aí, levanta a mão. O que mais aí? É verdade ou não, Marcão? E vai embora, pessoal. O lugar já não está cabendo mais. E vamos embora, queridos. Sabe, porque nós somos movidos por um propósito. Qual que é o propósito? Nosso propósito, né, é povoar os céus e saquear o inferno. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito é saquear o inferno e povoar os céus. Esse é o nosso propósito, queridos. Esse é o propósito que Deus nos chamou. Quando você descobre o seu propósito, você é movido por Ele. Quer ver outra intercessão? Coloca aí para nós, outra intercessão do Espírito Santo. Agora eu já vou terminar, pessoal, já vou caminhar para o final. O quarto, coloca o quarto, vamos lá. Eu não falei o quarto, não? Então vamos lá, coloca aí o quarto, fazendo um favor, Murilo. Não falei não, né? Seja positivo, não falei não, pessoal. Seja positivo. Sabe, uma pessoa que vê de uma forma diferente. Seja uma pessoa positiva. Já viu pessoa que só vê problema, queridos? Seja uma pessoa que vê solução. Tem pessoas que só vê problema. Olha para as coisas, só vê problema. Nós temos que ser pessoas que vê o quê? Solução. Quer ver uma coisa? Deixa eu falar algo. De repente fala assim, o João tinha problema com o Sebastião, né? O João tinha problema com o Sebastião. O João tinha problema com a Maria. O João tinha problema com o José. O João tinha problema com a Marília. Quem que é o problemático da história? Quem que é o problemático da história? Sabe, queridos, às vezes nós precisamos entender, discernir quem que é o problemático da história. Porque as pessoas que acham que todo mundo persegue ela, e na verdade o problemático é a pessoa. Então, comece a olhar as coisas de uma forma positiva. Meu pai, ele plantava horta, né? Meu pai tinha horta e tal. Eu lembro um dia que nós acordamos cedo para fazer a feira de terça-feira. A feira era ali na Rua Mauá. Quantos conheciam a feira ali da Rua Mauá, pessoal? E nós acordávamos cedo ali e tal. E eu lembro um dia que nós acordamos cedo para apanhar alface, para ir para a feira. E a hora que nós acordamos, um cavalo pulou ali a cerca, pisou tudo ali nas alfaces. Meu pai colocou a mão na cabeça, começou a chorar, falou assim, nossa, perdi toda a plantação. Eu e minha irmã olhou e falou assim, oba, ganhamos um cavalo. Querido, nós andamos de cavalo a semana inteira. O cavalo já olhava para a gente e saía correndo. Porque nós olhamos de uma forma diferente. Meu pai olhou e falou assim, perdi tudo. Nós olhamos e falamos assim, ganhamos um cavalo. Como que você tem olhado as oportunidades da vida? Comece a olhar de uma forma diferente, queridos. Sabe, aprenda a olhar de uma forma positiva. E o Espírito Santo fala isso. Todas as coisas cooperam. Queridos, eu ainda estou aprendendo essa frase ainda. Eu ainda tenho dificuldade. Como que eu posso ver no meio da dor, ver que Deus está agindo? Eu tenho dificuldade. Tem alguém que tem mais dificuldade? Ou todo mundo aqui consegue ver, fala, tudo é lindo, a pessoa está lá no caixão, ela fala, oba, morreu. Você consegue ver, pessoal? Eu não consigo, você consegue? Vamos lá. Não, vamos lá, gente, vamos fazer uma terapia de grupo, ó. Hoje é noite de cura, vamos lá. Todo mundo. Não, você olha, não, vamos lá, pessoal, você consegue ver uma pessoa lá no leito de hospital, fala assim, oba, Deus, todas as coisas cooperam. Você consegue ver que Deus está cooperando?
Queridos, eu ainda tenho dificuldade, eu estou abrindo meu coração. Tem hora que eu olho e falo assim, o que está acontecendo? Você consegue, Juliana? Eu não consigo. Você não tem nada para comer, você fala assim, opa Deus, isso aqui está cooperando. Está cooperando com o quê? Para você morrer de fome? Então isso aqui, para mim, ainda continua sendo um mistério de Deus. Hein? Todas as coisas. É porque, quando a gente olha a vida de Jó, é linda. Porque a gente já sabe o final, mas vai viver a vida de Jó para você ver. Às vezes, esse dia, um irmão falou assim, Deus, dá-me a paciência de Jó. Eu falei, então tá, vai viver tudo que Jó. Você quer? Ele falou, não quero. Eu falei, então não pede. Você quer viver tudo que Jó viveu? Então aqui, olha a vida de uma forma diferente, queridos. Né? Na perspectiva de Deus. E para terminar, né? E aqui, nessa perspectiva de Deus, ou melhor, não, coloca aí para mim, versículo 31. Olha só, Paulo faz algumas perguntas. Paulo faz 5 perguntas. Vamos ver as 5 perguntas de Paulo? Vamos ver. E Paulo pede para responder. Vamos lá, as 5 perguntas de Paulo. Vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é contra nós? É a primeira pergunta. Aqui o apóstolo Paulo fala, aquele que é por nós, quem será contra nós? Quem é contra nós? Ninguém. Segunda pergunta de Paulo. Aquele que nem mesmo poupou o seu... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele deu o próprio filho, ele também não vai dar as coisas para mim, para você? Vamos lá. Terceira pergunta de Paulo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Deus que justifica? Não é Deus que te justifica? Vamos lá. 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Olha só, o Espírito Santo de novo, ele intercede por mim, dentro de mim, intercede por você. Amém? Vamos lá. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele começa a dizer aqui algumas coisas. Quem separará do amor de Deus? E coloca agora para mim a última intercessão do Espírito Santo. O quinto, fazendo favor. Que tenhamos o quê? Provisão. Deus é um Deus de provisão. Você quer que Deus é o Deus da tua provisão e da minha provisão, queridos? Deus é o Deus que provê na sua vida. Você que está em casa, Deus é Deus que provê na sua vida. Agora, para nós terminarmos, coloca aí o próximo, fazendo favor. Agora, para refletir e praticar. Quantos querem praticar amanhã, queridos? Quantos querem praticar amanhã? Então fala assim comigo, para refletir e praticar. Vamos lá. Coloca aí para mim. O Espírito intercede para quê? Que eu torne o quê? Um intercessor. Se você não ora, amanhã você vai começar a orar, amém? Você vai orar primeiro pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Nós precisamos orar por Araguari, nós precisamos orar pela nação. Segundo, né? Eu começo a ver as coisas pela ótica de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Queridos, é tempo de nós olharmos as coisas de uma forma diferente. Sabe, até um tempo atrás, eu lembro que eu vim aqui para o escritório, e o pastor Carlinhos estava ali, e ele pegava assim, fazia assim para ler. Eu falei assim, não, pastor Carlinhos, você não consegue ler, não? Ele falou, mas você lê essas letrinhas? Eu leio com a maior facilidade do mundo. Até que... Queridos, eu comecei a ir para a cela e falar assim, gente, acho que essa luz está fraca e tal. Até que eu descobri que não era a luz que estava fraca. E eu peço para os meninos colocar a luzinha e tal. Até que eu descobri que não tinha mais jeito, querido. E eu falava assim, sabe, às vezes é mais ou menos assim. Até Deus trazer clareza diante de nós, amém? Deus vai abrir os seus olhos e Deus vai abrir os meus olhos nesses dias. E quando Deus abre os nossos olhos, as coisas ficam bem claras diante de nós.
Até a gente descobrir que o nosso problema não é a Branca de Neve. Até nós descobrirmos que o nosso problema é com o espelho. Sabe, o seu problema não é com a Branca de Neve, o seu problema é com o espelho. Às vezes nós estamos perseguindo a Branca de Neve e nós esquecemos que nós estamos olhando para o espelho, né? Espelho, espelho meu. Se existir, o que acontece? O que você tem se tornado quando o espelho declara quem é você? O problema não é a Branca de Neve, o problema é que o espelho declarou quem sou eu, né? Vamos lá. Alcançar o meu potencial. Você tem um potencial. O que te move a levantar na segunda-feira? Amanhã você vai levantar por quê? Amanhã você vai levantar para fazer o quê, queridos? Sabe por que as pessoas, elas começam a entrar em depressão, começam a entrar numa angústia? Porque elas perdem o propósito da vida delas. Não perca o propósito da sua vida. Eu ser uma pessoa positiva, crer que Deus pode fazer infinitamente mais. E por último, o Espírito Santo, Ele intercede, porque Ele quer trazer a provisão na sua vida e na minha vida. Eu quero te convidar a você fechar seus olhos agora. Nós vamos orar. Você que está em casa agora, feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aquele que intercede por mim, aquele que intercede por você. Aquele que pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Sabe, aquele que nos leva a romper em todas as coisas. Eu quero te convidar agora, você fechar os seus olhos. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Diga a Ele nessa noite, diga a Ele nessa noite. As minhas lamparinas. Minhas lamparinas. Aquele que acende a chama no nosso coração. Você pode dizer a Ele nessa noite. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Isso, declare ao Senhor. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Isso, você pode dizer bem forte agora, queridos. Você pode dizer bem forte ao Senhor. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Diga a Ele nessa noite. Deixa o Espírito Santo encher seu coração. Estão acesas. Você pode dizer ao Senhor. Você pode levantar a tua voz. Só estou esperando. Você pode dizer ao Senhor nessa noite. Passos em direção à porta. Você pode dizer bem só forte. Bater que eu vou abrir pra você entrar. Isso, diga ao Senhor. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Isso, diga bem forte ao Senhor. E eu já coloquei as minhas vestes brancas.
Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Levanta tuas mãos aos céus comigo agora, querido. Fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Agora bem forte. e Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar, Senhor. Espírito Santo pode morar. Você pode convidar o Espírito Santo a morar dentro do seu coração. Pode morar, Senhor. Quebra todo jugo. Leva-nos, Senhor, a entender e a compreender os propósitos do Senhor. Leva-nos, Senhor. e tem Fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Toda igreja pode morar aqui. Vamos lá, bem forte. Tenho fogo Mais forte. nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Só as mulheres agora. Tenho fogo. Mais alto. Mais forte. Esperado, eu abro. Tenho fogo nos olhos, eu não. Os homens agora. que era lindo assim, Que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Todos agora bem forte, igreja. tenho fogo nos olhos, Mais forte. eu não Não imaginava que era lindo
lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, Pode morar, Senhor. Pode morar, Espírito Santo. Pode morar, Senhor. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, querido. Você pode dizer: Espírito Santo, pode morar aqui. Aquele que intercede por nós, aquele que intercede por nós, junto com nós, aquele que nos fortalece, aquele que nos consola, aquele que te leva a romper a cada semana. Pai, nós queremos orar, Deus. Queremos declarar a bênção do Senhor sobre cada irmão, sobre cada irmã. O Espírito Santo que nos fortalece, aquele que nos leva, que nos conduz no meio das nossas fraquezas. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor não nos isenta de luta, mas o Senhor estaria conosco. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te leve em vitória nessa semana, em nome de Jesus. Queridos, quando você for sair, se você quiser adquirir a sua camiseta, o Dudu está lá no fundo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana de vitória, que o Espírito Santo te fortaleça nessa semana.